Olá, este é o Defenda-se. Se você gosta de organizar festas e sente que poderia se dar bem num negócio como este, vai aí um número para te deixar de boca aberta. O setor de festas movimenta 16 bilhões de reais por ano. É um setor que vê a crise passar bem de longe. Tem crescido numa taxa superior à do produto interno bruto. São casamentos, noivados, festas de 15 anos, as mais diversas bodas, aniversários, festas de fim de ano, formaturas e vai por aí. Claro que antes de mais nada você deve conhecer bem o setor, estudar, adquirir know-how suficiente. O sucesso vai depender da qualidade dos serviços. E é sobre esta qualidade ou a falta dela que o Defenda-se vai tratar hoje. Afinal, nada mais constrangedor que contratar um serviço de buffet para um casamento, por exemplo, e na hora de receber os convidados, o casal descobrir que foi enganado. Nada de festa, de bolo, de música. A nossa convidada para falar sobre os problemas com organizadores de festas é Sônia Amaro, supervisora institucional da Proteste. O Defenda-se de hoje começa agora. A igreja pode me obrigar a aceitar algum tipo de serviço, tipo buffet, igreja, foto, filmagem, esse tipo de coisa? Não pode haver essa vinculação, eles não podem obrigar que o consumidor contrate tudo, porque senão isso pode caracterizar inclusive uma venda casada. E a venda casada ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu devo pedir algum contrato, algum documento no caso de contratar alguma festa? Que tipo de informação deve ter esse documento? É importante que o consumidor ele tome muito cuidado e tudo aquilo que for combinado com o fornecedor de serviços que seja realmente relacionado ali e conste do contrato. Então, o importante é isso, tudo aquilo que foi combinado entre as partes deve constar no contrato. Então, o serviço que vai ser efetivamente executado, o prazo, a data em que vai acontecer aquele serviço, os valores que foram combinados, né? Então, valor, forma de pagamento. Então, minimamente, o contrato tem que conter estas informações. Claro, algumas informações mais detalhadas que se combinou também é importante constar e, naturalmente, a identificação das partes, então, nome, né? Endereço importante, número de documento, né, de ambas as partes, ou da empresa e do consumidor, e, claro, ambos assinam o documento juntamente com a assinatura de duas testemunhas, constando apenas o número do RG ou CPF das testemunhas. Isso já é o bastante. Até a escolha da decoração tem que estar no contrato? Muito importante, né, que a escolha da decoração também conste em contrato. Justamente para evitar o quê? Para evitar que no dia do que seja prestado o serviço ou então nas vésperas haja ali uma confusão com relação àquilo que foi combinado. Então, é justamente para evitar problemas. Então, nada melhor do que estar estabelecido num papel, né, num documento, que é o contrato, justamente para que não haja dúvidas, né? Porque amanhã ou depois, se o fornecedor disser não, mas eu combinei X e o consumidor fala não, mas não foi isso que a gente combinou, foi outra coisa. Para não haver dúvida, para não haver esse tipo de problema, melhor coisa, consta do contrato qual é o tipo da decoração, especifica exatamente o que vai ser feito para justamente não ter problema. É verdade que o casamento civil é gratuito para pessoas de baixa renda? É verdade, as pessoas de baixa renda, elas têm, na verdade não é a pessoa de baixa renda, acho que é importante a gente esclarecer isso, né? Quer dizer, porque o que acontece, existe sim um direito previsto na lei, mas o consumidor nessa situação, né, aquela pessoa que realmente ela quer se valer desse direito, ela vai ter que apresentar ao cartório um atestado de pobreza. Então é um documento que vai ser solicitado pelo cartório. Então, mas existe sim, é uma previsão legal, né, esse direito, e a pessoa, claro, ela pode e deve exercer esse direito se ela se enquadrar, então, nessas condições, apresentando o documento, o atestado de pobreza. Existe uma tabela para o juiz para celebrar um casamento fora do cartório, ou o cartório pode cobrar o que quiser? Não existe uma tabela assim, e essa tabela ela vai variar de acordo com o estado, né? Então cada estado brasileiro ali vai ter uma tabela. O consumidor pode até consultar e naturalmente se ele chegar num cartório, o consumidor tem todo o direito, lógico, né, também com antecedência inclusive de verificar quais são esses valores. O cartório tem que prestar essa informação e vai prestar essa informação ao consumidor, né, informando porque os valores realmente muitas vezes vão pesar
para o consumidor ali que está querendo se casar. Então é importante verificar isso com antecedência também e lembrando então que cada estado vai praticar um valor de acordo com a sua tabela. Quanto tempo eu tenho para fazer alterações contratuais de festas? Por exemplo, bebidas, buffets, seguranças. Nesse caso é preciso verificar o que foi combinado. É claro que muitas vezes, dependendo do tempo, né, se estiver muito perto, muito próximo ali do evento, da festa e tal, é muito difícil que o consumidor consiga mudar isso com a empresa. Mas esta é uma informação também que seria muito importante que tivesse prevista no contrato. Né? Que o contrato também estabeleça até quanto tempo, né, pode haver algum tipo de alteração. Né? Então isso seria importante, justamente para que o consumidor possa exercer esse seu direito se estiver dentro do prazo e pleiteando aí alguma alteração, né, na questão da decoração ou outra coisa que ele contratou. Sobre o aluguel de roupas para festas, eu queria saber se precisa ter um contrato ou se eu posso tratar verbalmente. E se tiver um contrato, que tipo de informações ele tem que conter? Olha, a gente sempre recomenda para o consumidor que a melhor coisa para evitar problemas é fazer um acordo um contrato, né? Quer dizer, um contrato ali por escrito. E a gente fala por escrito por quê? Porque, na verdade, a partir do momento que o consumidor celebra ou contrata determinado serviço com uma determinada empresa e existe essa prestação de serviço, isso é um contrato. Mas a gente fala que é melhor fazer por escrito esse contrato, por quê? Faça com antecedência, né? Coloque ali no contrato tudo aquilo que foi combinado, valor que vai ser pago, forma de pagamento, especifique o máximo possível o que está sendo contratado. Então, se vai ser contratado um traje, por exemplo, vai ser alugado um traje, especifique que tipo de traje. Né? Quer dizer, com todo o seu detalhamento, o que acompanha, os acessórios também vão acompanhar esse traje. Outra coisa, outra informação importante, quando é que o consumidor vai ter que devolver, né, o traje? Porque às vezes a empresa pode estabelecer um tempo maior, 2, 3 dias depois ali do casamento, depois do evento, e outras não, estabelecem já um prazo menor. Tudo isso precisa ser verificado com antecedência, até porque muitas vezes o consumidor vai viajar. Então alguém vai ter que ficar responsável, no caso, até pela entrega desse traje. A loja de aluguel de roupa me exigiu que eu assinasse uma nota promissória, isso é correto? Não seria estritamente necessário, né, exigir isso do consumidor, porque tem outras formas, né, muitas vezes da empresa, lógico, se houver problemas ali, principalmente com relação à não devolução da roupa, ou então até com relação ao pagamento, existem outras formas da empresa cobrar este consumidor, mas não que seja proibido, né, esse tipo de procedimento. Então, a melhor coisa, né, para não haver aí uma surpresa desagradável se é uma exigência, né, que a empresa faz, ela tem que prestar essa informação para o consumidor de forma prévia. Então, a partir do momento que o consumidor vai, muitas vezes ali, ainda naquele momento da pesquisa, né, no momento em que ele ainda está procurando informações antes da contratação, então a empresa tem o dever de informar que ela vai fazer esse tipo de exigência. O Defenda-se faz a primeira pausa do dia. A gente volta já já com mais direitos do consumidor. Até! O que fazer quando um buffet não cumpre o determinado no dia da festa de casamento? O que fazer quando um traje alugado semanas antes do casamento não ficou pronto? A gente volta a conversar com a supervisora institucional da Proteste, que vai tirar mais dúvidas dos consumidores lesados por organizadores de festas. Vamos a mais perguntas? Eu contratei 2 fotógrafos para minha formatura, mas eles mandaram só um. Tenho direito a um desconto ou uma indenização? Na verdade, caberia uma das duas coisas, né? O consumidor já respondeu a pergunta. O Código de Defesa do Consumidor, então, estabelece uma série de direitos ao consumidor a partir do momento que a empresa não presta o serviço de forma adequada, né? Então, uma das formas é justamente o abatimento proporcional do preço.
né, que é uma das alternativas que o consumidor teria. E a outra seria realmente uma indenização. Por quê? Porque combinou alguma coisa que efetivamente não foi cumprida, né? Então, se houve descumprimento contratual por parte da empresa, e é isso que está acontecendo, numa situação dessas em que se contrata 2 fotógrafos e vai apenas um, então o consumidor tem sim, ele pode pleitear a indenização, né? Quer dizer, ou então o abatimento proporcional do preço. O que aconteceu foi o seguinte, a igreja não aprovou as músicas que a gente selecionou para o nosso casamento. Só que eu já paguei o salão da festa. O que a gente pode fazer? Nesse caso, quer dizer, o consumidor vai ter que conversar, né? Quer dizer, conversar e tentar rever essa situação. Talvez até seja uma proibição, né? Por conta de que, lógico, as religiões aí todas, né, têm dogmas, enfim, que devem ser seguidos e tal. Então, se for nas dependências da igreja, a igreja até poderia fazer esse tipo de limitação, né? Agora, se não for nas dependências de uma igreja tal, a gente até estranha esse tipo de informação. Mas a melhor coisa, né? Quer dizer, conversar ali. E outra coisa também, sempre que houver algum tipo de limitação, digamos assim, no local ali que vai prestar o serviço, ou pela empresa que vai prestar o serviço, qualquer coisa que implique numa limitação do direito do consumidor, porque isso é uma limitação, é importante que o prestador de serviço informe isso antecipadamente ao consumidor, né? Até para que o consumidor ele tenha a opção de contratar ou não. Porque se esse consumidor, para ele, é importante ouvir determinadas músicas ou que tenham determinadas músicas no seu casamento, claro, isso é um direito dele, então ele, a partir do momento que recebe a informação de que não vai poder ouvir determinadas músicas, então ele tem, né, previamente essa informação tem que ser dada para que ele tenha a opção de contratar outro estabelecimento. Então isso é importante. Eu ouvi dizer que o consumidor ele pode escolher a data e o horário de entrega do produto, mas a loja que eu escolhi para entrega de lista de presentes disse que não pode entregar quando eu quero. Só que não é lei? Pois é sim. No estado de São Paulo existe uma lei que nós chamamos popularmente de Lei da Entrega, e é justamente o estabelecimento ele tem o dever de combinar com o consumidor pelo menos se vai ser entregue no período da manhã ou no período da tarde. Então, pelo menos o período ele tem que combinar isso com o consumidor. E o estabelecimento tem que cumprir, porque é uma lei estadual. Justamente por que foi estabelecida essa lei? É justamente para evitar que o consumidor fique o dia inteiro ali esperando, né, o produto. As pessoas trabalham, muitas vezes não tem como ficar o dia inteiro esperando o recebimento, a entrega de um determinado produto que adquiriram. Então, o consumidor deve, inclusive, denunciar esse tipo de descumprimento de lei. Ele deve denunciar nos órgãos de proteção ao consumidor que a empresa ou que a loja está descumprindo, né, a lei da entrega. E deve, inclusive, reclamar, como eu falei, não só denunciar esse tipo de coisa, mas também reclamar rapidamente no órgão de proteção ao consumidor para que ele consiga aí já fazer valer esse seu direito. Eu já estou pagando as parcelas da festa de formatura e eu não estou de acordo, né, com algumas condições da comissão que organiza a formatura, como música, data da festa. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer. O que acontece é que o aluno, como consumidor, né, ele tá sendo representado, na verdade, por essa comissão. Então, veja, se ele não está contente e tal, ele deve conversar com a comissão, porque realmente são os, digamos assim, os representantes deles, né? São essas pessoas que vão negociar com os organizadores da festa, com as empresas que estão contratando, mas ele, como aluno e como uma pessoa que é um dos contratantes, ele tem todo o direito de conversar com essa comissão e tentar rever ali algumas decisões que estão sendo tomadas. Agora, é importante a gente observar que possivelmente essas decisões estão sendo tomadas pela comissão com base na maioria. Né? Quer dizer, então, realmente, quando existe um grupo grande ali que vai se valer de determinado serviço, geralmente o que vale, né, e realmente seria uma forma democrática de resolver os impasses aí, é justamente fazer uma votação, né, para ver o que a maioria prefere. Então, eu acho que é importante também conversar para verificar se isso está sendo feito. A empresa que a faculdade contratou para fazer as filmagens e as fotos, disseram que só tinha um pacote de 40 fotos para cada aluno. Só que está muito caro, eu queria saber se tem como mudar isso. É necessário que o aluno, nesse caso, o consumidor, ele verifique essa informação junto à comissão de formatura para ver exatamente o que foi combinado, porque isso previamente tem que ter sido combinado,
né? Quer dizer, então, e se foi fechado já este valor, então agora dificilmente vai ter como mexer, mas isso também é uma questão que ele deve verificar com a comissão de formatura o que foi combinado, né? Quer dizer, isso está no contrato, não está, é possível mexer, estamos ainda dentro do prazo para que haja alguma alteração, então é conversar e procurar saber e tentar se entender e para conseguir aí se valer dos serviços, né, e ter uma lembrança aí que seriam as fotos. A empresa que vai organizar minha festa de formatura me informou que se alguém desistir ou não for aprovado, ela não vai restituir. Isso está correto? Não estaria correto, porque a partir do momento que aquele determinado aluno realmente ele não vai ter aquele serviço, então, veja, é claro que em algumas situações ele seria difícil você destacá-lo daquela coletividade de pessoas. Agora, por exemplo, um álbum de fotografia, não vai ter aquele álbum, então realmente não vai ter aquela despesa relativa àquele aluno. Então teria realmente que ser, não digo que houvesse a devolução total do valor, porque realmente isso vai ser muito difícil, até porque geralmente esse contrato é um contrato feito ali num longo prazo, que às vezes é 1, 2 anos que as pessoas já vêm pagando até mais tempo, mas é possível sim tentar pelo menos uma parte, né, da devolução, não 100%, lógico, mas pelo menos uma parte da devolução, já que infelizmente ele não vai conseguir se valer desses serviços, ou seja, ele não vai receber pelos serviços que serão prestados. Então, é possível, sim, conversar e haver aí uma negociação com relação a isso. A empresa que eu contratei para a minha formatura informou que os familiares não poderiam levar a câmera. Queria saber se isso é correto. Não é correto, porque, veja, está interferindo, na verdade, no direito de outras pessoas, né? Quer dizer, eu acho que a gente poderia separar o seguinte, uma coisa muitas vezes, determinados estabelecimentos, dependendo ali do tipo de evento, né, que se trata, às vezes realmente existe uma proibição com relação às fotografias. Por quê? Porque senão isso pode atrapalhar, às vezes muitas pessoas transitando ali no local acabam atrapalhando quem está assistindo. Então é lógico que dependendo do evento, dependendo do local, existe esse tipo de limitação, mas que quem faz essa exigência, na verdade, é o local, né, onde vai ser realizado ali o evento. Agora, não a empresa de fotografia. A empresa de fotografia não pode, na verdade, interferir no direito até dos convidados, muitas vezes, tirarem uma foto. Isso realmente é extrapolar ali uma exigência que elas poderiam fazer. Eu contratei um buffet e aí eu queria saber como funciona a fiscalização dos brinquedos para as crianças. Olha, a fiscalização dos brinquedos, no caso de buffet infantil, cabe à prefeitura. Então, se houver, por exemplo, consumidor, por exemplo, que leva, né, o seu filho ou leva uma criança numa festinha infantil e verifica ou tem alguma desconfiança com relação até à segurança daqueles brinquedos, ele pode e deve até pedir que os órgãos fiscalizadores ali façam, né, uma fiscalização no local, façam uma checagem, inclusive. Veja, cabe à prefeitura, né, a fiscalização, até para verificar se realmente tem alvará, se o alvará está em dia, tudo isso. E cabe também ao Corpo de Bombeiros, né, porque existe uma questão também ligada especificamente ao Corpo de Bombeiros, a questão de extintor de incêndio que tem que ter no local. Então, o Corpo de Bombeiros também é o órgão responsável pela fiscalização desses estabelecimentos. Daqui a pouco, a nossa convidada Sônia Amaro, da Proteste, volta para tirar mais dúvidas dos consumidores que tiveram algum tipo de problema com a organização de festas. O Defenda-se volta já. A tão esperada festa de formatura chegou, mas na hora H não deu nada certo. O que fazer nessa situação? Quais os direitos do consumidor? É o que você vai saber agora com a convidada do Defenda-se de hoje, a supervisora da Proteste, Sônia Amaro. Vamos lá?
Eu contratei uma organizadora de festa de formatura e na minha festa eu precisaria ter acesso para cadeirantes. Só que 2 dos convidados cadeirantes não conseguiram entrar na festa por conta que não tinha esse acesso, né, que foi um problema na festa. Eu queria saber se eu tenho indenização, né, quanto a isso, eu e os cadeirantes, né, os 2 cadeirantes que não conseguiram entrar. Tem direito sim, né, porque as pessoas acabaram não conseguindo ali participar da festa, então isso gera sim um direito das pessoas, né, não só dos cadeirantes, até mais para quem ali organizou o evento e contratou nessas condições, né, e a empresa descumpriu, na verdade, uma condição contratual, né, ela descumpriu um contrato, então pode e é possível sim pleitear uma indenização por conta dos prejuízos causados, quer dizer, dos prejuízos não, de uma situação inclusive constrangedora, né, porque imagina a pessoa chegar no local e não conseguir entrar numa festa porque não havia formas, né, de se entrar, formas de acessibilidade. Então pode sim. A empresa organizadora da nossa festa de formatura informou que teria os extintores de incêndio porque é um local bem fechado e isso não tem, né, no local. Como eu faço para fazer essa cobrança da empresa, né? E inclusive porque só faltam 2 dias para a festa. E como eu faço para fazer essa cobrança? O consumidor ele deve exigir, né, quer dizer que sejam respeitadas minimamente ali as normas de segurança, né, e não ter extintor de incêndio realmente pode ser um problema gravíssimo, né, principalmente no local que geralmente você tem inúmeras pessoas, centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas ali e pode realmente ter um problema sério de até um acidente, um incêndio e problemas maiores. Então, e o consumidor ele poderia denunciar isso, né? Quer dizer, na prefeitura, denunciar ao Corpo de Bombeiros e se for um estabelecimento, ele pode inclusive, né, dependendo da situação, dependendo das condições do estabelecimento, ele pode inclusive ali ser fechado e ser lacrado, né? Quer dizer, mas é melhor até que aconteça isso do que um grave acidente, como a gente já viu muitas vezes aí acontecer no mercado. Eu fechei um valor de taxa para convidados excedentes, só que não tinha bebida para todos. Eu posso descontar nessa taxa? Pode, sem dúvida alguma, né? Porque se já é cobrado uma taxa aí, já é prevendo esse tipo de situação. Então, lamentável, né, que o consumidor tenha passado esse tipo de situação, né? Porque imagina o constrangimento. Então, é possível sim, e se não conseguir uma solução, também deve reclamar, deve registrar sua reclamação e tal, para que haja essa compensação. A empresa que contratamos para a festa de casamento quer cobrar 50% de multa em caso de desistência. Não é muito? É muita coisa, é muita coisa. O que acontece? É possível nessa situação, né, com base no Código de Defesa do Consumidor, a gente entender, e mesmo que isso esteja previsto em contrato, seria uma cláusula abusiva. E por que a gente entende que é abusiva, né? Porque, na verdade, coloca o consumidor em desvantagem exagerada. É claro que a multa, ela é possível, ela deve até ser exigida, né, por parte da empresa, por parte do fornecedor, porque afinal de contas está havendo aí uma quebra de contrato, então ela também aí teve, possivelmente vai ter ali os seus prejuízos, mas realmente é preciso ter não pode exceder, né, quer dizer, porque cobrar metade do valor de multa seria abusivo. Então, melhor coisa é conversar, negociar, argumentar, né, com a empresa para que haja uma redução desse valor que eles estão querendo cobrar a título de multa ou até um outro tipo de negociação, talvez transferir, né, a festa para uma outra data, então tentar, mas realmente a gente entende que este valor de multa seria abusivo, sim. No caso de eu estar contratando um buffet para uma festa em um sítio, gostaria de saber se a piscina infantil e os brinquedos infantis, no caso sobre as medidas de segurança, sobre eles, a empresa que eu estou contratando tem que me dar um laudo? É importante, o consumidor, felizmente, né, está bastante preocupado com isso e é bom que as pessoas estejam preocupadas com isso, porque existem inúmeros acidentes ocorridos nesse tipo de evento, nessas festas. Então, a empresa, sim, tem que demonstrar para o consumidor que existe segurança com relação ao serviço que está sendo oferecido e, mesmo assim, o consumidor deve checar
deve verificar no local, outros locais em que a empresa vai ainda prestar o serviço. Então, fazer realmente como se fosse não uma vistoria, mas enfim, fazer uma checagem, fazer uma verificação, né, para ver se realmente existe segurança. No caso das crianças, por exemplo, e havendo piscina, inclusive, né, é necessário e seria até importante que houvesse, inclusive, monitores ali, né, nas proximidades, até para evitar acidentes. Ano passado, eu fechei uma festa de aniversário para o meu filho. Eu não cancelei com 90 dias e a empresa disse que ela não teria que me devolver o dinheiro. Está correto? O que acontece? É importante que no contrato então conste, né, esse tipo de informação, qual é o tempo de antecedência que a pessoa pode aí desistir ou pode até alterar alguma condição e tal, alguma contratação que ela tenha feito. Agora, perder tudo que pagou, então não poderia, até porque o serviço ainda não foi prestado. Então é claro que a empresa, possivelmente, é lógico, tem uma série de coisas, ela deixou até de fechar. Veja, é possível cobrar ou descontar um valor a título de multa, porque a empresa também, ela deixou muitas vezes de fechar negócio com outras pessoas. E ela também, em muitos casos, pode ter já, inclusive, contratado outros serviços com determinadas empresas também para poder realizar aquela festa. Então, é lógico que existe aí uma perda da empresa, né? Mas isso tem que ser também levado em conta que o consumidor não pode perder tudo que pagou porque o serviço seria ainda prestado, né? Quer dizer, então, se não houve efetivamente a prestação do serviço ainda, é possível sim cobrar uma multa, mas não que o consumidor perca tudo que ele já pagou. Fiz uma compra em um site de uma loja de festas que constava como disponível a pronta entrega. Só que quando fui à loja física não tinha o produto, ou seja, venderam sem ter estoque e informaram que vai chegar em 5 dias e não me devolveram o dinheiro, porque disseram que eu comprei pela internet. É outro sistema? O que eu faço? O consumidor tem que, nesse caso, como foi descumprido já o prazo, né? Quer dizer, pelo que ele nos conta, foi descumprido o prazo de entrega daquele produto, ele tem todo o direito de reclamar e então, de duas uma, se a empresa não entregar ou se a empresa não lhe devolveu o dinheiro, né, quer dizer, o valor que ele gastou com o produto, ele tem então que reclamar no órgão de proteção ao consumidor, registrar sua reclamação para fazer valer o seu direito. Na semana passada, minha irmã comprou mercadorias em uma loja de festa para o chá de bebê da minha sobrinha. Só que alguns vieram errado. Fui até a loja do shopping para trocar e a atendente disse que não poderia fazer a troca, porque o CNPJ já era diferente. Daí fomos na loja que ela comprou e disseram que a troca não podia ser feita porque já tinha virado o mês. E que a nota já tinha ido para a contabilidade e que não tem como trocar. Tá certo isso? Não, tá errado, quer dizer, porque entregaram outra coisa, quer dizer, a consumidora comprou algo e entregaram um produto diferente daquilo que foi contratado. Então, eles estão errados, a loja está errada, completamente errada e tal, e a consumidora tem sim que fazer valer o seu direito, quer dizer, independente da questão de ter virado o mês ou não, né, a consumidora assim que detectou o problema, foi lá para reclamar e eles têm que trocar, se não trocar, eles vão ter que devolver o dinheiro. Então, a consumidora deve guardar tudo. Se não conseguir resolver amigavelmente, reclame no órgão de proteção ao consumidor, leve a documentação, a notinha, comprovando ali o pagamento do valor ou qualquer outro documento que tenha relacionado ao assunto e para que seja exigido ali a troca ou então a devolução do dinheiro. Qualquer dúvida, o consumidor pode acessar o site da Proteste, que é www.proteste.org.br/institucional. Ali nós temos uma série de informações, inclusive as cartilhas também, com vários temas, inclusive a questão do comércio eletrônico, que hoje suscita muitas dúvidas aí por parte dos consumidores. O Defenda-se de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só encaminhar para o nosso e-mail, defenda@al.sp.gov.br. Eu te espero na semana que vem com mais defesa dos seus direitos, consumidor. Até lá!